Muito boa noite, telespectadores. Eu sou Miguel Azevedo Fonseca e hoje estou entrevistando Alan Eloá aqui. Então, muitas boas-vindas. E hoje iremos falar um pouco sobre voleibol e sua história e suas regras e tudo que tem mais sobre voleibol. Então, Alana, primeira pergunta de tudo, vamos falar um pouquinho sobre a história do voleibol. Então, onde foi que ele se originou, o ano, quem foi criado, quem criou o voleibol? Opa, amiga, tudo bom? Bom, o voleibol foi criado nos Estados Unidos em 1895 pelo professor de educação física chamado William George Morgan. Ah, sim, entendo, bastante interessante. Mas, então, você conseguiria me explicar qual foi o intuito do professor que criou o esporte e por que foi chamado de voleibol? Bom, Miguel, o professor tinha o intuito de criar um jogo onde não houvesse tanto contato físico como os outros esportes já praticados na época, tipo o futebol. E seu primeiro nome foi Mintonete, e depois foi chamado de voleibol, já que, convenhamos, é um nome muito melhor para o esporte. Bastante curioso, né? Sobre como foi criado, né, o intuito do professor, realmente bastante interessante. Então, saindo mais desse lado da história, vamos falar um pouquinho sobre as regras. Você poderia me falar algumas regrinhas do vôlei? As regras são bem simples, para falar a verdade. Por exemplo, o jogo é dividido em duas equipes de 6 jogadores, as quais devem trocar de posição a cada ponto marcado. E como todo mundo já sabe, as jogadas de vôlei são feitas apenas com mãos e braços, e cada equipe pode tocar na bola apenas 3 vezes. Os pontos são marcados quando a bola atingir o chão do adversário e vence a partida caso um time fazer 3 sets de 25 pontos. Mas esse número varia bastante, já que devemos ter 2 pontos de diferença entre as equipes para se ganhar um set. E também pode acontecer um set extra caso a partida estar com 2 sets a 2. Neste caso, a equipe deverá alcançar até 15 pontos e não 25. E essas foram as regras. Bastante complexas, nem tanto, mas tem aquele desafio, né? Não é qualquer esporte. Realmente um desafio. Então, voltando aqui, agora me diga, Alana, um pouco sobre os fundamentos do vôlei. Vamos ver. O que você tem a dizer sobre? Os principais fundamentos do vôlei são passes, levantamentos, bloqueios, saques e ataques, sendo o saque o primeiro fundamento a ser feito ao iniciar uma partida ou após uma equipe fazer ponto. Ele é feito no fundo da quadra e a bola deve passar da rede para o outro campo. Em relação a posicionamento em quadra, temos 3 jogadores receptores, um levantador e 2 atacantes. Geralmente, os atacantes e levantador tentam evitar pontos por meio do bloqueio, que é o fundamento onde um ou mais jogadores se aproximam da rede e saltam, evitando uma jogada ofensiva. O jogador na posição 1, que é um dos jogadores receptores, é a pessoa que geralmente faz o saque. Claro, essas posições também não são definitivas para cada jogador. Existe uma rotação para a troca de posições na equipe. Entendo, muito massa. Agora a última pergunta, a última coisa que queremos saber hoje, Alan lá. Vamos lá. Nos diga um pouco sobre como que é a quadra que se é jogado esse belíssimo esporte. A quadra mede 18 metros de comprimento por 9 de largura, sendo dividida por uma rede de 2,43 metros de altura para homens e 2,24 metros de altura para mulheres. O piso pode ser de madeira, mas geralmente é algum material sintético. Mas o mais importante é ser liso para melhor movimentação de jogadores. A quadra são delimitada por linhas que devem ser bem visíveis. E são as principais divisões: a zona de ataque, zona de defesa e a área da rede. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido essa entrevista, meu caro telespectador Fogo Guilherme, professor de Educação Física. E muito obrigado por ter comparecido à nossa entrevista, Alana. Muito obrigado. Foi muito bom te receber aqui. E essa foi uma pequena entrevista sobre algumas curiosidades sobre o voleibol.